Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Boa tarde a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitos dizem que todos os caminhos nos levam a Deus. Todos falam que cada religião nos levam a Deus. Mas Jesus Cristo fala em João 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, Pai, se não for por mim. Somente Jesus Cristo pode nos levar a Deus, ao Criador dos céus, da terra e do mar. E Ele é o caminho em qual devemos andar. Aquele que diz que tem a Jesus, mas não anda segundo os seus mandamentos, não andam segundo as suas palavras, é mentiroso e não tem a Deus. Mas aqueles que andam segundo a doutrina de Cristo Jesus, a palavra que é uma só, não tem várias palavras de Deus. Há muitas igrejas, muitas religiões, mas só há uma palavra, a sã doutrina, a qual devemos seguir. E este caminho é Jesus Cristo. E para seguir a Jesus é necessário renunciar à sua própria vida para ganhar a vida com Jesus. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas por amor de Jesus, aquele que perder a sua vida, aquele que renunciar à sua vida, aquele que deixar de satisfazer a sua carne, os desejos e as suas vontades, esse sim ganhará a Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, aqueles que não cumprem os desejos da carne, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito Santo de Deus é vida, e vida verdadeira em abundância, e vida de paz. Porque, meus irmãos e irmãs, o que iremos levar desta vida? Cada um, creio que já perdeu um ente familiar, um amigo próximo. Num caixão não se leva nada. Somos espírito, estamos presos em um corpo de carne. Mas é necessário, para que tenhamos a paz verdadeira que Jesus quer, que o Espírito Santo se achegue a nós. Porém, para que Ele se achegue a nós, é necessário nos chegarmos a Ele, como o Senhor fala em Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. O Senhor Jesus, Ele nos aceita da forma que estamos. Somos pecadores, somos falhos, somos vis, nada somos. Mas Ele quer uma transformação minha e tua, e todos os dias. Porque aquele que não nascer de novo não verá o reino, não entrar não, não vai ver o reino. Mas aquele que nascer da água do Espírito, esse herdará o reino de Deus, esse entrará no reino de Deus, esse o Espírito Santo entrará em sua vida e te transformará, te fará uma nova criatura, se você deixar. Se você permitir e abrir a porta do seu coração para que o Espírito Santo venha fazer a morada. É necessário se limpar do pecado, da mentira, da hipocrisia, do engano e da perversidade do coração. Porque em Jeremias 17:9 o Senhor fala que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, que
que esquadrinha o coração e prova as entranhas, e prova os rins. Ele sabe tudo o que você pensa, o que você deixa de pensar. Ele sabe o segredo oculto do teu coração, porque Deus sonda o coração do homem. Ele sabe toda a tua falha. Ele sabe se você idolatra um ídolo, seja de imagem, de escultura, seja um ídolo do futebol, da música, do esporte e tudo que existe nesta terra, seja você mesmo, ou seu filho, ou um parente teu, seja dinheiro, porque muitos querem ganhar o mundo, mas perderá a sua alma, porque aquele que ganhar o mundo perde a sua alma. E o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Quantos querem ganhar o mundo inteiro, mas perderão a sua vida? Assim o Senhor fala em Tiago 4:14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quantas pessoas buscam em sonhar, em fazer projetos para suas vidas, sem antes consultar a Deus. Querem ganhar as suas próprias vidas, mas a palavra de Deus nos ensina que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder a alma. Quantos não creem que há um inferno? Quantos não creem que há uma condenação? Serpente e raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus fala em Mateus capítulo 23, versículo 33, mas não acreditam. E Jesus falava para os religiosos, para aqueles que acreditavam que seguiam a Ele, porque seguiam a lei, mas não seguiam a Jesus, porque acreditavam que com a força do seu próprio braço, seguindo uma religião, indo aos cultos, indo às missas, somente assim poderá herdar o reino de Deus. Mas é mentira, engano de Satanás, porque aquele que não renuncia a si próprio e toma sobre si a sua cruz e segue a Jesus, não pode herdar o reino de Deus. É necessário negar a si mesmo, renunciar às suas próprias vontades, porque a inclinação da carne é morte, e só há salvação com o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você e eu deixando o Espírito operar na sua vida, fazendo a transformação que o Espírito Santo assim faz, deixando de beber, de se drogar, de se prostituir, de fornicar, namorar, fazer sexo fora do casamento, deixar de ser homossexual, o homossexualismo que é pecado diante de Deus. Mas muitos não aceitam mais estas palavras, e o Senhor fala que nenhum afeminado herdará o reino dos céus. É a palavra de Cristo Jesus. Assim como nenhum beberrão, nenhum mentiroso, nenhum idólatra, nenhum roubador herdará o reino dos céus. Somente Jesus Cristo pode te libertar, meus irmãos e irmãs, assim como Ele tem me libertado. Quantas vezes fiz o que eu queria e a tristeza permanecia no meu coração. Quantos sonhos tinhas, quantos projetos tinha no meu coração, mas nada vale se eu não tiver Jesus Cristo guiando os meus passos. Nada vale se eu não deixar o Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, transformar a minha vida. É só dor e sofrimento no mundo. O vazio permanece, porque o mundo só te dá vazio. Somos espíritos, não carne. Estamos presos numa carne temporariamente, porque logo iremos desta terra. E para quem daremos a nossa alma, para quem apresentaremos a nossa vida, a nossa alma? Com a obra que tu tens praticado. Porque quantos falam que tem a fé de Jesus, e é mentira, não tem. E a fé sem obras, ela é morta por si só. É necessário fazer obras diante de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Ele te levar aonde Ele quer, na igreja que Ele quer, nas ruas, nas praças, nos becos, nas vielas, fazer a sua vontade, não a nossa vontade. Quantos repetem uma reza, uma oração do Pai Nosso,
mas não praticam o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o nome de Deus que tem que ser santificado. Mas quantos buscam a própria glória, falam de si mesmo, porque querem a glória dos homens, querem um tapinha nas costas, querem os primeiros lugares no culto, querem somente comer, beber e se divertir. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. E repetem esta oração, esta reza, mas não vivem e praticam esta oração que Jesus Cristo nos deu. Não para repetirmos como repetição vã, mas sim para praticarmos esta palavra todos os dias. E santificado tem que ser o nome de Deus, e não o meu, não o teu, e sim somente o dele. E venha sobre nós o reino de Deus, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus Cristo iniciou o seu ministério nesta terra, clamando para o povo que se dizia dele, para se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Você tem se arrependido todos os dias diante de Deus? Porque não é só por um dia, por um momento, ou até mesmo quando se batiza nas águas, ou até mesmo no tempo da minha ignorância, a qual um dia, pela religião da família, fui católico, e fui batizado na igreja católica, sem mesmo ter um entendimento do que estava sendo feito, porque era uma criança. O arrependimento tem que ter uma consciência que você está se arrependendo da tua vida pregressa, dos teus maus feitos diante de Deus, porque o bem segundo os meus olhos não é o bem segundo a Deus. Jesus Cristo diz para aquele jovem rico que não há um bom sequer nesta terra. Aleluia. Somente a Deus. Só Deus é bom. Eu e você não somos bons. Seremos bons segundo aos olhos de Deus se obedecermos a Ele. Se pagarmos um preço de renúncia da nossa própria vontade, da nossa própria vida todos os dias diante dEle. Mas somente Jesus, através do Espírito, pode nos dar esta força, nos dar esse empenho de buscar a Ele, enquanto ainda se pode achar, invocar-o, enquanto ainda Ele está tão perto de nós, porque Ele bate a porta dos nossos corações todos os dias. E quantas vezes rejeitamos a Ele? O povo escolheu a Barrabás, um ladrão, um homicida. Assim muitos escolhem a Satanás e não percebem, porque aquele que serve ao pecado, em João 8 o Senhor fala, serve a Satanás, não servem a Deus, mas continuam nos seus deleites, nos seus prazeres, bebendo, se drogando, se prostituindo, fornicando, fazendo coisas que não agradam a Deus, colocando coisas em suas casas que não agradam a Deus, vendo coisas na televisão que não agradam a Deus, que não se achega a Ele. O que não nos achega a Deus não pode ser colocado em nossos olhos. Só nos cria um afastamento de Deus, as coisas do mundo. Assim como um dia andei nesta terra, ia para samba, pagode, bebida, álcool, cerveja, vodka, uísque, e nada daquilo me satisfazia. Vivi uma vida só de vazio, porque o pregador diz que nesta terra só há vaidade e aflição de espírito debaixo do sol. E vaidade é aquilo que é vazio, daquilo que é vão, que não vai te preencher, porque você é espírito, você não é uma carne. Só vai se preencher verdadeiramente se buscar o Espírito Santo de Deus, não se enchendo de uma religião, de uma igreja, não, e sim de Deus, porque Deus não está preso em templos feitos de mãos de homens. Vai viver quantos anos nesta terra que Deus vai te permitir, assim como muitos falam, Deus está no controle de tudo, mas não deixa Deus controlar a tua vida. Venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade, a oração que muitos repetem e conhecem, mas não deixa Deus fazer a vontade na sua vida. Vive a vida da forma que quer. Ó Pai nosso, Tu estás nos céus, seja feita a Tua vontade, assim como na terra e nos céus. Faça na minha vida a Tua vontade. Me ensina o que é viver por Ti. Me ensina o que é realmente seguir a Ti, Senhor Jesus. Porque Tu vieste dos céus, Tu és rei, mas se fez servo.
e serviu a todos nós que estamos aqui. Morreu por nós, pagou um preço, derramou o seu sangue naquela cruz por mim e por você. Ele não está naquele madeiro preso, onde muitas religiões o colocam. Ele vivo está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele busca hoje os verdadeiros adoradores, as quais o buscarão em espírito e em verdade. Mas quem quer buscar a Jesus Cristo em espírito e em verdade? Quem quer fazer a vontade do Espírito Santo de Deus e não a sua própria vontade? Assim, quanto tempo viveremos nesta terra, Deus vai permitir que você e eu vivamos, que vivamos para Ele em novidade de vida todos os dias, nos entregando para esta palavra poderosa, porque Ele não está preso em templos de mãos de homens, assim o seu Espírito Santo não está preso em templos feitos de mãos de homens. Ele está aqui, se assim quisermos, se clamarmos a Ele, abrirmos a porta do nosso coração todos os dias, clamando a sua misericórdia, reconhecendo que Ele é o Senhor da minha vida, que somente Ele pode me libertar, porque se conhecermos a verdade vos libertará. Aleluia. Em João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Quantas vezes quis largar a bebida e não conseguia? Quantas vezes quis ficar 1, 2, 3 dias sem beber e não conseguia? Mas Jesus Cristo me libertou verdadeiramente e tem me libertado cada vez mais da minha ignorância, da minha falta de conhecimento. Mas é necessário eu renunciar à minha vida, me entregar a Ele, reconhecer que Ele é soberano, que Ele é o Senhor e que deve ser feito a sua vontade, como é feita nos céus e na terra. Ele ter o controle da minha vida, não dizer que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas. Não somente com a boca, honrando a Ele, mas também com o coração e com as obras. Porque a fé de Jesus, que é o autor e consumador da fé, não é a fé para você conquistar dinheiro, casa, carro, fama, sucesso, não. A fé de Jesus Cristo é para você obedecer a Ele. Assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Paulo, assim como Tiago, assim como Pedro. Obediência, se submeter à vontade de Deus, à vontade superior. Só assim, irmãos e irmãs, homens e mulheres, vós sereis verdadeiramente livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Não há vida sem Jesus verdadeira, em abundância. Quantos tristes, mas vão para uma mesa de bar, sentam e ficam o dia inteiro bebendo, assim como um dia eu fiz. Quantos tristes e acendem um cigarro para fumar, para ficar logo tranquilos, acendem um baseado, cheiram um pó, fumam um crack. Quantos tristes de coração, mas não querem largar as suas próprias vidas e satisfazer a vontade de Jesus. Homens e mulheres, Deus é testemunha do que Ele pode fazer na vida do homem, se assim quisermos, porque Ele tem feito na minha vida. Entra na porta do teu quarto, fecha ela, na tua casa, fecha a porta da tua casa e se ajoelha a Ele, e clama a Ele para que Ele venha te mostrar e te libertar. Examina a sua palavra, pede entendimento a Ele, porque Ele revela a sua palavra aos pequenos. Em Mateus 11, versículo 25, nos ensina. Ele escondeu a verdadeira sabedoria dos sábios entendidos. Não precisa ter estudo, não precisa fazer curso de teologia, não precisa ter faculdade, basta se te esforçar. Acorda 5 horas da manhã para trabalhar, fica 10, 12 horas no trabalho, mas não quer ficar 1 hora examinando a palavra de Deus. Fica 2 horas numa condução, voltando para casa, mas não quer perder 20 minutos de oração, que você não vai perder, pelo contrário, só vai ganhar diante de Deus. Mas Satanás diz que você perde. Assim um dia também não orava diante de Deus, não me ajoelhava diante dele, mas o Senhor fala na sua palavra que naquele dia, no dia final, do
juízo, onde muitos não creem que há um Deus, que há um Senhor, todo joelho se dobrará perante a Ele, e toda boca, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Todos um dia irão se ajoelhar, se prostrar diante de Deus. Mas Deus te dá uma oportunidade hoje de fazer isso em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos ensina. Muitas religiões falam que se acender uma vela depois de morto acontecerá algo, a tua alma ficará aliviada, que você reencarnará. É mentira de Satanás. Há uma só vida, uma só esperança, um só Deus, uma só fé. E isso é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Não adianta, que não vai voltar de novo. Deus nos dá uma oportunidade todos os dias para nos entregarmos a Ele. Cada ano, 365 dias. Faz a conta de quantos anos de idade Deus te permitiu ter, quantas milhares de dias Deus tem te dado para se humilhar diante dEle. Entrega a sua vida hoje a Jesus. Não é uma igreja, não é uma placa de igreja, meus irmãos, não é uma religião, porque a religião pura, sem mistura, imaculada, sem mancha, sem embaraço, é visitar para Deus, é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e se guardar da corrupção deste mundo, porque este mundo nos corrompe. Jesus fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, porque assim Deus entregou este mundo a Satanás. E quantos se perdem no mundo, em muitas coisas, não só em televisão, em esportes, futebol, colocando ídolos dentro da sua casa, idolatrando pastores, padres, idolatrando santos, que são demônios segundo a palavra de Deus. Mas quantos vivendo na tristeza, na amargura, odiando o próximo e dizendo que tem a Deus? Se a palavra diz que aquele que odeia seu irmão não tem o amor verdadeiro de Deus, não tem a Deus, como você pode dizer que ama a Deus se odeia o seu próximo, se odeia um colega de trabalho, se odeia alguém que pisou no seu pé, se odeia a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, se tem amargura no teu coração? Isso é obra da carne, mas o fruto do Espírito é paz, é gozo, alegria, é fé, a fé verdadeira de Jesus para obedecer a Ele. É a mansidão, a temperança, o domínio próprio, é a bondade que vem de Jesus, a longanimidade e a benignidade que tem se estendida para mim e para você, porque Deus é misericordioso. Mas a graça de Jesus é derramada para aqueles que querem receber, para aqueles que tomam posse dessa graça e fazem a vontade de Jesus e não a sua própria vontade. Não é porque você está vivo até hoje que Deus te ama. Ele ama sim, porque Ele quer que você se achegue a Ele. Mas a misericórdia dele se estende para o ímpio e para aquele que busca a Deus. Mas a graça de Jesus é para poucos que recebem, que aceitam a viver a vida com Cristo Jesus nesta terra. Mas quantos em doutrinas de homens, sabedoria do homem, quantos nas religiões, presos em umbanda, macumba, quantos rejeitando a Deus, nem percebem que nessas religiões Deus não está, não é o Espírito Santo de Deus que opera. Porque quando vem um varão de branco, logo os demônios se estremecem, as entidades se estremecem. Não conseguem perceber que ali não há o Espírito Santo de Deus. Fazem trabalhos para tirar a vida do próximo, para ter que prejudicar a vida do próximo, e não percebe que Deus não faz isso. Para conquistar as coisas com Jesus, basta reconhecer que Ele é o Senhor e deixar Ele te transformar e moldar a tua vida, Ele te libertar da bebida, da droga, da confusão, dos seus pensamentos. Se achegue a Ele, na tua casa, no teu lar. Desce à casa do olheiro, se faz vaso na mão de Jesus
que Ele vai aliviar a tua tristeza, a tua dor, de uma perda, de um filho, de uma filha. Só Jesus Cristo pode fazer isso por você, porque Ele fez por mim. Ele fará por você, porque Jesus, Ele veio para todos aqueles que recebem. Nem todos são filhos de Deus. Como posso ser filho de Deus se eu ando vivendo a minha própria vida da forma que eu quero? Como eu posso dizer que eu tenho a Deus se eu frequento lugares onde Jesus não se agrada, onde o Espírito Santo dele não está? E não está em todos os lugares. Homens e mulheres, escutai a voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele pode tirar essa mágoa que está no teu coração. E sei que você está escutando esta palavra, porque Deus, Ele testifica através do seu Espírito Santo, e Ele fala, porque Deus, Ele está vivo, e Ele vê todas as coisas. Ele não é um espírito morto, Ele é um Deus vivo e verdadeiro e poderoso. E Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que está dentro do seu coração, Ele sabe o que está nos seus pensamentos, querendo tirar a própria vida. Porque quanto mais você se entrega para a tristeza e continua vivendo e pagando para morrer, você está se matando aos poucos e não percebe. Porque o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte. E quantas vezes pagamos para morrer, para perder a salvação? Vai num bar, vai pegar um litrão de cerveja, vai pegar uma garrafa de cerveja, você está pagando. Vai pegar uma droga para fumar, para cheirar, você está pagando. Está pagando para morrer. Mas Jesus veio para te dar vida. Uma paz que excede todo o entendimento, que satisfará o teu coração e a tua alma, se assim tu deixares Ele entrar no teu coração e transformar a tua vida. É difícil todos os dias, mas se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas que Deus promete, que não vai deixar faltar o pão, que não vai te deixar faltar o que vestir, que não vai te deixar faltar nada, as demais coisas, estas coisas Ele te acrescentará. E basta cada dia o seu mal, porque você não vai sentir mais nada, porque Jesus Cristo te alivia. Ele te manda ir até Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele te alivia, Ele sara as tuas dores, as tuas feridas. Crê em Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Mas o crer em Jesus não é só acreditar que há um Deus, que há um Jesus, porque os demônios creem e estremecem. Fala no livro de Tiago, eles já sabem que existe um Deus e eles obedecem aquilo que Deus fala, porque nada pode ser feito se Deus não permitir. Nada. E Ele permite muitas coisas na nossa vida pela nossa ignorância, falta de conhecimento, por não querer se humilhar diante dEle. E Jesus é o caminho. Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou por ser Deus. Ele não quis ser Deus, mesmo podendo ser Deus, mas Ele se fez homem. E como homem andou nesta terra, e sem pecado, mas Ele se humilhou, e obedeceu até a morte de cruz. E na cruz foi colocado do lado de dois ladrões, dois malfeitores. Um reconheceu naquele momento que Ele era o Senhor. Ele falou para o outro que zombava do lado de Jesus: nós estamos aqui na mesma situação que ele, mas nem mesmo assim você teme a Deus. Quantos não temem mais a Deus, mesmo estando numa situação que não vê mais saída, não quer se humilhar, se ajoelhar diante dEle, não quer buscar a Ele, mas ainda continua vivendo a própria vida, no mar de tristeza, de angústia, de depressão, de vazio, onde um abismo chama outro abismo, bebendo, e bebendo cada vez mais, porque uma só não vai satisfazer.
vai ter que beber 2, vai ter que beber 3, vai ter que beber uma caixa, e mesmo assim não adianta, porque no dia seguinte volta aos problemas, e vai beber de novo, mas no outro dia volta aos problemas, e continua, e nada muda. Mas Jesus te manda ir até Ele, que Ele pode te aliviar, se assim você se entregar verdadeiramente para Ele. Não somos bons, homens e mulheres, somos maus diante de Deus, mas Ele é o Deus que transforma e justifica a nossa vida através da sua palavra e do seu Espírito Santo, nos formando em novas criaturas e nos fazendo filhos dele, porque não é da nossa vontade, não é vontade da carne e do sangue e de homem algum, mas é da vontade de Deus nos fazer filhos dele. Mas ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e assim até hoje não tem recebido. Assim como um dia eu rejeitei a Jesus por 30 anos, ele um dia apareceu para mim, e pela misericórdia e a sua graça, ele me tirou de um lamaçal de pecado, de uma depressão a qual que nem sabia que estava, porque me divertia, me enchia de bebida, de vazio, mas quando deitava a cabeça no meu travesseiro chorava todos os dias, porque sabia que a vida sem Ele não é vida, mesmo sem entender, mesmo sem buscar a Ele, Ele se achegou a mim, e assim tem feito todos os dias, se assim eu quiser recebê-lo e deixar Ele ser o meu Senhor. Quantos têm obedecido a patrões nesta terra, a homens, mas não querem obedecer a Deus? Dai ouvidos à palavra de Jesus e deixa Ele te libertar verdadeiramente, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim agradeço esta oportunidade, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.